Você já percebeu como um dia caótico não nasce às 8 da manhã, mas na noite anterior? O jeito como fechamos um ciclo determina a forma como abrimos o próximo. Para muita gente, produtividade é ainda sinônimo de correr mais rápido. Para outras, é empilhar aplicativos e técnicas. Mas há um caminho mais sereno, inspirado em práticas japonesas discretas, quase invisíveis, que transformam minutos dispersos em horas úteis. Reduzir fricção, marcar transições e respeitar o tempo como um espaço sagrado. Pense num pequeno ritual de encerramento. Antes de trocar de tarefa, feche o que ficou aberto. Aba desnecessária, arquivos soltos, caderno atravessado por anotações que não valem mais. Esse microgesto envia um recado ao cérebro. Terminou aqui, começa ali. Não é perfeccionismo, é higiene de atenção. Quando a paisagem visual se aquieta, a mente reconhece uma fronteira. Fronteiras são mapas. Sem mapa, as tarefas se invadem. Com mapa, cada coisa tem seu lugar no dia. Outro pilar é o uso de sinais visuais simples, quase infantis, justamente por isso eficazes. Uma folha na mesa com 3 palavras: agora, próximo, encerrar. Uma fita no monitor indicando 100 notificações. Uma nota autoadesiva perto da porta com o checklist do dia seguinte. No Japão, quadros e marcadores não servem para embelezar a organização, eles tornam visível o que precisa acontecer. Quando o começo e o fim de um bloco ficam claros, a indecisão encolhe. Rotinas matinais também ganham outro sentido, não são maratonas heroicas, são trilhos. Acordar, água, luz natural, revisão da prioridade número 1. Nada espetacular, tudo repetível. A repetição não é tédio, é alívio cognitivo. O cérebro para de gastar combustível iniciando do zero toda vez e passa a investir energia no que tem impacto real. O mesmo raciocínio vale para as refeições frequentes. 2 ou 3 pratos padrão durante a semana, combinando saúde com preparo rápido, retiram dezenas de pequenas escolhas do caminho. Menos dúvidas, mais constância. E há a dimensão digital, onde muitos se perdem sem perceber. Cada alerta interrompe não só a tarefa, mas o estado mental que a sustentava. Silenciar o supérfluo, reservar horários para checar mensagens e manter a área de trabalho limpa não é rigidez, é respeito. Quando o telefone deixa de ser um sino de fábrica tocando a cada 10 minutos, o dia recupera silêncio. No silêncio, o foco floresce. Por fim, existe o gesto de preparar amanhã hoje. Uma zona de estagem perto da porta, chaves, carteira, cartão, garrafa, máscara, guarda-chuva. Bolsa pronta, documento separado, bateria carregando. São 5 minutos que economizam 15. É a vitória dos detalhes. Em casas japonesas, objetos moram onde são usados. Tesoura perto da correspondência, pano ao lado da máquina, carregador próximo ao ponto de leitura. Não é mania, é engenharia de fluxo. Se você levar apenas uma ideia desta introdução, leve esta. Produtividade não é fazer mais coisas em menos tempo, é fazer menos coisas com mais presença. O minimalismo aplicado ao cotidiano não elimina riqueza, ele elimina ruído. Quando o ruído cai, o que importa aparece. E quando o essencial aparece, o dia finalmente começa antes de começar. Vamos construir o esqueleto de um dia leve. Primeiro, transições limpas. Pense no reset de 30 segundos. Terminou um bloco, pare, respire, guarde. Feche o arquivo, nomeie o que for rascunho, tire as canecas, anote o próximo passo na margem da página. Esse fecho evita o rastro cognitivo, aquele fiozinho mental que continua puxando sua atenção para trás. Um fecho curto previne um retorno longo. Segundo, sinalização. Crie um pequeno painel de bordo, um cartão para foco, um para logística, um para vida pessoal. Quando começar, vire o cartão certo para cima e deixe-o visível. O cartão funciona como uma guarda na porta da mente. Só entra o que pertence a este ambiente. Nas pausas, toque um som breve, troque a iluminação ou diminua o brilho do monitor. O corpo aprende que houve mudança de cenário, a mente acompanha. A clareza do início e do fim reduz os limbos improdutivos onde mais se perde tempo. Terceiro, rotina de abertura. Escolha uma sequência que caiba em 10 ou 15 minutos e repita. Água, luz, alongamento de 1 minuto, leitura da prioridade do dia, agenda em 3 blocos. Nada além disso. Não discuta com o relógio, coopere com ele. Ao final do bloco da manhã, um micro debrief. O que avançou? O que travou? Qual é a próxima ação explícita? Não pensar sobre, mas escrever um verbo e um objeto, enviar rascunho, ligar para X, subir versão. Verbos puxam o corpo para o movimento.
Quarto, alimentação previsível no que se repete. Escolha um café da manhã base e 2 variações. Escolha 2 almoços simples que você consegue montar de olhos fechados. A previsibilidade liberta. Você pode guardar a criatividade para o jantar de sexta, para a sobremesa do domingo ou para convidar amigos no sábado. No restante, o combustível é confiável. A vantagem oculta: listas de compras curtas, menos tempo no mercado, menos sobras, menos culpa. Quinto, higiene digital. Desinstale uma coisa por dia que você não usa. Remova atalhos que distraem da tela inicial. Crie apenas 2 pastas ativas, em andamento e depois. Tudo entra em uma e sai da outra, nenhuma terceira via. Notificações? 3 janelas de checagem ao dia. Fora delas, modo silencioso total, com exceção de 2 ou 3 pessoas que realmente precisam furar a bolha. Você não é uma central de atendimento, você é uma pessoa fazendo uma coisa por vez. Sexto, posicionamento estratégico. Identifique onde a fricção te faz desistir. O lixo que fica longe, o cabo que sempre some, o bloco que some na mochila. Traga o que está longe para perto, deixe um duplicado onde o hábito acontece, amarre o acessório ao objeto, caneta no caderno, cabo preso à mesa, pano pendurado na lateral. Cada microajuste economiza alguns segundos, mas retira toneladas de atrito emocional. E o atrito emocional, mais que o físico, é o que nos cansa. Sétimo, noite que prepara amanhã. Separe roupa, embale lanche, confira a previsão, deixe a garrafa cheia e o fone carregando. Coloque ao lado da porta o pacote de saída, chaves, carteira, documentos, cartão de transporte. Na agenda, marque o primeiro bloco com um verbo claro. Ao deitar, pergunte-se: qual é a única coisa que, feita amanhã cedo, empurra tudo para frente? Responda em 10 palavras. Durma com a resposta perto. Esse conjunto não é um dogma, é um kit flexível. A elegância do método japonês não está em disciplina rígida, mas em lógica suave. Tornar fácil fazer o certo, tornar difícil se perder. O ambiente vira aliado silencioso. E quando o espaço trabalha com você, o tempo deixa de escapar pelos lados. Chegamos ao ponto crucial. O tempo é um território valioso e, como todo território, precisa ser cercado e bem defendido. Muitas vezes, somos sugados por demandas externas, por tarefas intermináveis, e, de repente, o dia acaba sem termos feito o que realmente importava. O truque está em entender que tempo não é algo que se perde, mas sim algo que se administra. E a maneira de administrar o tempo de forma eficaz está em estabelecer limites claros, tanto para o que entra quanto para o que sai de nossa agenda. O que você decide fazer e o que você decide não fazer define a qualidade da sua vida. No mundo do minimalismo japonês, a ideia de limitar o acesso à sua atenção é central. Bloquear períodos exclusivos para uma única tarefa não é apenas uma técnica, é uma estratégia para preservar a energia mental. A produtividade japonesa não se baseia em fazer mais coisas em menos tempo, mas em fazer as coisas certas de maneira mais focada. O primeiro passo para a verdadeira produtividade é aprender a dizer não. Não há mais uma reunião, não aquela demanda que não se alinha com seus objetivos, não aquela mensagem urgente que não é tão urgente assim. A estratégia está em criar uma estrutura de escolha consciente, onde você decide ativamente o que entra no seu dia e o que fica fora. Esses bloqueios não são muros, mas filtros. O grande truque é entender que os não que você diz hoje são, na verdade, o sim para o que realmente importa amanhã. Quando você começa a definir o seu próprio ritmo e estabelece horários específicos para suas atividades, seja para responder e-mails, participar de reuniões ou mesmo para descansar, você cria um espaço de controle. Isso significa que você não está mais à mercê das interrupções externas, mas sim no comando da sua própria agenda. Assim, o tempo deixa de ser algo que você perde e passa a ser um recurso que você administra com sabedoria. Uma técnica importante para essa organização é o conceito de blocos de tempo. Quando você dedica blocos específicos do seu dia para determinadas tarefas, você se livra do malabarismo constante entre múltiplas atividades. O foco fica claro e o progresso se torna visível. E o mais interessante, você começa a perceber que é possível fazer muito mais em menos tempo. Isso acontece porque a fragmentação do tempo em blocos elimina o desperdício de energia que ocorre ao tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo. O conceito de multitarefa, que muitas vezes é visto como uma habilidade valiosa, na verdade dilui a nossa atenção, fazendo com que nunca façamos nada de forma verdadeiramente eficiente. Ao dedicar períodos inteiros para apenas uma tarefa, sua capacidade de focar e executar se aprimora.
Mas como garantir que esses blocos de tempo não sejam invadidos por interrupções? A resposta está na proteção do seu tempo. Não é egoísmo querer um tempo para si mesmo. Pelo contrário, é uma questão de preservação de energia mental e emocional. Quando você cria esses blocos de tempo, você precisa ser firme nas fronteiras. Como no Japão, onde se valoriza o respeito ao tempo do outro, você também deve aprender a respeitar o seu próprio tempo. Ao estabelecer horários para tarefas e para o descanso, você cria um ritmo natural que, ao ser seguido consistentemente, gera resultados duradouros. Porém, a questão não é só sobre o tempo que você bloqueia para trabalhar, mas também sobre o tempo que você bloqueia para descansar e recarregar. Essa é a outra face da moeda. Uma rotina de produtividade equilibrada não é feita apenas de trabalho intenso, mas também de descanso de qualidade. No Japão, o conceito de wabi-sabi é aplicado ao descanso. A ideia de aceitar que a perfeição está na imperfeição e que, às vezes, é necessário simplesmente parar, respirar e deixar o corpo e a mente se regenerarem. Aprender a descansar profundamente, sem culpa, é parte fundamental para se manter produtivo ao longo do tempo. Agora, ao falar de descanso, não estamos falando de uma pausa no final do dia ou em períodos longos. O minimalismo japonês ensina micropausas ao longo do dia. Pequenos intervalos, de 2 a 5 minutos, durante os blocos de trabalho, são suficientes para resetar a mente e recomeçar com mais energia. Por exemplo, ao terminar uma tarefa, ao invés de pular imediatamente para a próxima, você pode dar uma pausa intencional. Levante-se, alongue-se, faça uma breve caminhada. Esses microintervalos garantem que você não sobrecarregue o sistema, permitindo que ele continue a operar com clareza e foco. Ao aprender a tirar essas pequenas pausas, você vai perceber que a produtividade não precisa ser medida pelo tempo que você passa em frente ao computador ou realizando tarefas, mas pela qualidade do tempo investido em cada momento. Por último, é importante lembrar que não há produtividade verdadeira sem um propósito claro. O que queremos dizer com isso? A produtividade japonesa não se trata apenas de fazer mais coisas, mas de fazer as coisas certas. Para isso, é preciso primeiro entender quais são as suas prioridades. E aqui, entramos novamente no terreno do foco. Ao identificar o que é importante para você, e ao deixar de lado as distrações e tarefas secundárias, você vai começar a perceber um aumento exponencial na sua produtividade. Isso não significa que você deve eliminar tudo que não se encaixa nas suas prioridades, afinal, a vida é feita de equilíbrio, mas significa que você deve criar um espaço para dar atenção ao que realmente tem impacto no seu crescimento. Portanto, adotar um estilo de vida minimalista no que diz respeito ao tempo e à produtividade não é uma questão de eliminação excessiva ou austeridade. Trata-se de escolher o que é mais importante, de respeitar o seu tempo como um recurso valioso e de criar condições para que sua energia flua sem interrupções. Essa abordagem ao tempo não só traz mais clareza, mas também mais liberdade. Quando você deixa de ser escravo das interrupções e começa a governar o seu próprio tempo, o peso da correria desaparece. O fluxo da sua vida se torna mais suave, mais equilibrado, mais produtivo. E agora, com esse novo entendimento de tempo e produtividade, você pode se perguntar: como posso aplicar tudo isso no meu dia agora mesmo? A resposta está na simplicidade das pequenas ações. Comece hoje mesmo com seu primeiro bloco de tempo. Reserve um momento para se concentrar profundamente em uma tarefa e proteja esse momento com o mesmo respeito que você dá a um encontro importante. Elimine as distrações, defina um objetivo claro e veja como sua capacidade de realizar coisas com qualidade se multiplica. O segredo, então, não é viver em busca do tempo perfeito, mas sim aceitar que o tempo é precioso e deve ser usado com a devida atenção. Seja intencional com as suas escolhas. Respeite suas próprias fronteiras e, acima de tudo, proteja seu tempo como o bem mais valioso que você possui. Quando você entende que a verdadeira produtividade não é fazer tudo, mas fazer o que realmente importa, você encontra um novo ritmo para sua vida, onde o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. O poder de uma vida mais produtiva está em viver com mais intenção e menos pressa. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este.